Então abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e versículo número 26. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo número 26. Somos gratos ao Senhor. E é uma grande surpresa para nós poder ministrar a palavra do Senhor num dia tão maravilhoso como esse. E sei que é de incumbência do pastor da igreja pregar no dia de ceia. Então estou duplamente honrado pelo Senhor por esta oportunidade. E já que estamos no culto de ceia, nada melhor do que meditarmos um pouco no que representa este culto. Você já fez essa pergunta alguma vez? Ou pelo menos no momento que entraste por estas portas, o que representa este culto? Qual é a sua importância? Porque é que ao invés de muitas igrejas ser esse culto um motivo de alegria, de gozo, de delícias do Senhor, muitas vezes é um culto apático. Parece que temos medo. Parece que nos sentimos que temos direito de gozarmos as promessas do Senhor. Glória a Deus. Parece que não entendemos e não discernimos que esse culto é para lembrarmos que você não merecia o céu, mas Deus te resolveu levar para o céu através do sangue de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amados irmãos, com esse lugar. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Significa, irmãos, que vir ao culto de ceia é como pregar ao mundo inteiro que um dia um homem, Deus tornou-se homem na cruz do Calvário para remir todo aquele que crê. Que Ele morreu e ressuscitou, e nós o anunciamos até o dia em que Ele há de voltar. Vendemos céu Calvário. Você pode louvar a Deus hoje com toda a liberdade. Você é livre pelo sangue de Jesus. Outrora, quem sabe gostaria de entrar num culto, louvar ao Senhor, mas não te era permitido. Alguma coisa te impedia de entrar por estas portas e glorificar junto com os santos do Senhor. Mas agora tu fazes parte desta santidade do Senhor nesta noite. Tu és comprado pelo sangue de Cristo e pode glorificar o seu nome. Solte-se, igreja, e glorifique o nome do Senhor. Nós vemos aqui nesse versículo, irmãos, que todas as vezes que nós participamos dos elementos da Santa Ceia, nós estamos anunciando que Ele morreu, que um ser celestial, o Filho de Deus, desceu à terra, tomou a forma de homem, porque era a única maneira de pagar por nossos pecados na cruz do Calvário. Oh glória, o sangue inocente que jorrou e tingiu o chão do Calvário, é o sangue que te comprou e que nesta noite estás diante da rememoração desse sacrifício. Mas muitas vezes, irmãos, como disse, nós não sentimos a liberdade de adorar num culto de ceia. Parece, irmãos, que alguma coisa nos prende, parece que alguma coisa nos acusa, e esta ceia, esta mesa posta, oh glória, já tem a coloração de branco para significar que o encontro entre Cristo e a sua igreja nesta noite, e que vós sois remidos e santificados pelo sangue de Jesus.
que podes glorificar-se, soldar-se, sentir-se eleita, escolhida do Senhor para esta oportunidade. Quais são os benefícios da sua morte? Nós comemoramos a ceia, mas não lembramos, irmãos, o que ela representa. Mas o que representa para nós, irmãos, este ato glorioso que está diante de nós, que muitas vezes tomamos um cálice, tomamos um gole e apenas mente não entendemos que ali está um simbolismo muito grandioso. A ceia representa, irmãos, a vitória de Cristo para nós de 3 inimigos mortais que tínhamos. 3 inimigos são hoje lembrados que foram derrotados naquele dia. 3 inimigos mortais que nos levariam ao inferno foram vencidos, superados, destruídos, aniquilados pela morte do Cordeiro. Esses inimigos que nos assustavam, que nos amedrontavam, meus irmãos, já não existem mais, já não tem mais influência sobre a nossa vida. O primeiro inimigo que foi vencido e que hoje é lembrado é o pecado. Em Romanos 6:14 está escrito que o pecado não terá domínio sobre vós. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! O pecado não tem domínio sobre a nossa alma mais. Antes estávamos subjugados sob o seu poder, mas o sangue de Jesus nos libertou do poder e da influência do pecado. Por isso somos livres e podemos glorificar, exaltar, oh glória, glória, podemos glorificar o nome do Senhor e falarmos em línguas estranhas alegremente, porque Ele nos comprou esse direito. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, que não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Jesus Cristo. Meus irmãos, fico horrorizado quando ouço dizer nas igrejas que o crente ainda peca. Ele peca porque permite, porque Deus lhe deu o direito de vencer o pecado. Se você sente-se preso no pecado, deixa eu te lembrar que Jesus disse: aquele que se faz escravo do pecado, ou aquele que peca é escravo do pecado. Jesus se lembrou: não és mais escravo, consegue glorificar a Deus, porque fostes libertos dos grilhões do pecado e as algemas estão no chão. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Sim, Deus. Nós pecamos porque não vigiamos, porque permitimos que o espírito maligno nos engane para levar ao pecado, porque sabe que quando pecamos estamos condenados diante de Deus. Não brinquem com o pecado, irmãos. Nós já fomos libertos do poder do pecado. Deus. Talvez a maior apresentação de Jesus, talvez, tenha sido aquela de João Batista que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. As influências do pecado, através do sangue de Jesus, caíram por terra. Você que realmente é crente, você que realmente é salvo, sabe desta verdade, que o pecado não domina mais sobre o teu coração. Se você não é, eu te convido após o culto, procure o pastor e diga: pastor, o pecado está sobre a minha vida, não consegui me libertar. Mas está escrito, irmãos, e ninguém pode negar isso.
Apresentei o primeiro inimigo que foi vencido. Esse culto representa, irmãos, a vitória de Cristo para ti, sobre o poder, a influência e a presença do pecado em sua vida. O verdadeiro crente não anda em pecado, o verdadeiro cristão anda em santidade de vida. Oh glória, esta é a causa de ele levantar por toda manhã e poder glorificar o nome do Senhor. Talvez é necessário para alguns compreender o que é pecado e o que não é pecado, mas não faz parte do contexto desse culto nós entrarmos neste assunto. Mas o fato é que Jesus venceu o pecado por nós e em nós somos livres, somos filhos de Deus, não apenas crentes andando na terra, somos filhos de Deus. O que João escreve no livro 12: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E Satanás sabe quem é filho de Deus. Oh glória, aleluia! O inferno sabe quem é filho de Deus. O culto de ceia é o mais odiado no inferno. O diabo fica irado em culto de ceia, irmãos, como nunca, porque sabe que aqui se reúne aqueles que saíram das suas garras, não pertencem mais ao reino das trevas, mas ao reino da luz. O primeiro inimigo vencido por Cristo. O pecado é como uma bactéria, um câncer em nossa vida. Jesus, aleluia, Jesus. Você se lembra Deus, que você não queria praticar aquelas coisas, mas a lei do pecado que imperava sobre o teu corpo, conforme ensinamentos de Paulo, obrigava você a fazer as coisas que não desejava. Mas o dia em que você entregou sua vida a Cristo, o poder do pecado foi aniquilado e você pôde sair para fora do culto, na igreja, o local que você estava naquela ocasião, e sentiu a liberdade penetrar na sua alma, sentiu que era uma nova criatura, que tinha motivos para glorificar o nome do Senhor. Você sabe disso. Uma enorme carga foi tirada das suas costas. Agora você é livre, agora você é filha de Deus, agora você é filho de Deus. O evangelho que não prega isso é um evangelho fracassado, é um anti-evangelho, porque João, escrevendo nesse epístola, disse que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Lembram desse texto? Diz assim: aquele que peca é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. A grande obra do diabo é o pecado. Através do pecado, é ele que ingeriu o pecado no coração de Adão e Eva, que até então eram santos e irrepreensíveis. Quando ele consegue subornar o coração, seduzir o coração de Adão e Eva, fazem com que eles pequem diante de Deus, porque ele sabia que assim que Deus percebesse o pecado, teria que expulsá-los da sua presença. É por isso que não tinha como Jesus vir nesse mundo sem vencer o pecado, para comprar para ele esta igreja santa. Oh glória, que pode glorificar o nome de Jesus. Oh glória, solte-se, glorifique o nome do Senhor, porque o pecado não tem domínio sobre nós. É a única coisa que impede o crente de glorificar a Deus é o pecado. A acusação de Satanás, quando é livre, ele glorifica e exalta, ele glorifica e exalta o nome do Senhor. Ele busca o Senhor, ele ora, ele busca, ele clama nas madrugadas até ser batizado com o Espírito Santo, não se dá conta, ele não mede esforços. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo de Deus.
O segundo inimigo que Cristo venceu por nós, que nos amedrontava, que amedrontava a alma do ser humano, que quando se aproximava o momento desse inimigo chegar, o coração de qualquer pessoa gelava. E hoje ainda este medo deste inimigo causa muito problema na terra. Esse segundo inimigo que Cristo venceu, e que nós nos lembramos nessa noite da vitória de Cristo sobre esse segundo inimigo, é a morte. Aleluia. A morte, irmãos, que não temia Paulo quando estava para ser morto. Em Roma ainda, ele glorifica o nome do Senhor e considera a sua morte como uma libação, como uma oferta ao Senhor, porque ele não temia a morte. E ele canta alegremente o hino de louvor ao Senhor pela vitória sobre a morte, em 1 Coríntios 15, 55, quando diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão era aquela ferramenta que conduzia o boi quando ele queria sair do caminho, espicaçava o seu aguilhão e chamava ele a ordenança das mãos de quem o conduzia. Quer dizer que o boi nunca podia se livrar do que queria fazer, o aguilhão o chamava. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia! A morte chega ao nosso lar, amedronta o nosso coração, machuca. Mas uma coisa nós sabemos, que a morte não é o resultado final para o ser humano, que Jesus venceu a morte e concedeu a ressurreição daquele crente que morreu. Ele morreu por esta terra, mas o seu espírito e alma estão vivos na presença de Deus. O crente não precisa temer a morte, não precisa temer nada, dormir com luz acesa, apague a luz, porque a luz de Cristo está em sua vida. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Deus, meu Deus. Notem, irmãos, Glória a Deus. que a Santa Ceia, para a gente lembrar que os nossos inimigos estão derrotados, não têm mais poder sobre nós, não podem mais influenciar a nossa mente, nossa alma, não podem mais nos amedrontar. É isso mesmo, irmãos? Deus. Vocês acreditam dessa maneira também? Vocês creem nisso como creemos nós? Que esta Santa Ceia nos lembra que nós não pecamos mais por indução de Satanás, pecamos porque brincamos. Que esta ceia nos lembra também que se mesmo que nós tombemos nesse sólido piso, nós não morremos, porque existe a resposta de Deus à morte, que é a ressurreição. Então, por que há tanto temor no povo de Deus, se não há mais inimigos a temer? Deus. Tememos os nossos próprios receios, tememos porque não oramos mais, porque não temos mais comunhão com Deus. É por isso que quando começamos a falar, eu disse que ao sabermos que dois inimigos estão vencidos, nós não conseguimos glorificar o nome de Jesus. Nós não conseguimos glorificar, irmãos. Oh glória! Somos um povo especial, o único povo da terra que não precisa temer a morte nem o pecado. E mesmo assim, não glorificamos a Deus, não soltamos nossas vozes de louvor ao Senhor.
ele marcha pela terra segundo, sabe que se morrer, ele vai para o céu. Que a morte seria o resultado final, seria a melhor coisa que poderia nos ocorrer, era a morte. Longe, que nós pegaram de nós. Ou se morrêssemos hoje, vem a pandemia, coloca todo mundo amedrontado. Ou se morrêssemos, a morte não apavora o crente. Minha avó, todas as manhãs, Deus, meu Deus, aleluia. ela levantava pela manhã e não fazia absolutamente nada sem estar na presença do Senhor em oração profunda. Um dia entrou, ela levantou-se da sua cama, estava tudo silencioso na casa, todo mundo sabia que naquele momento ela estava orando, mas estava em silêncio de todo que cuidava, ela morria de joelhos dobrados diante de Deus. Ou se morrêssemos de joelhos dobrados. Irmãos, ninguém fala da morte, mas eu falo porque ela é um inimigo que já foi aniquilado. Tenho 5 minutos para falar sobre o terceiro inimigo que foi vencido e que esta ceia nos faz lembrar. Que a ceia não é para um acusar o outro, viciar o outro. Será que esse irmão pegou o dia para tomar a ceia? Será que esse irmão tem permissão para tomar a ceia? Não, a ceia é para lembrarmos que 3 inimigos mortais foram derrotados pelo sangue de Jesus. Primeiro foi o pecado. Deus poderoso, Senhor. O segundo foi a morte, que não tínhamos como nos libertar desses inimigos. E o terceiro inimigo, o causador de tudo isto, que amedronta o homem, Satanás. Satanás é o terceiro inimigo que eu quero lembrar, que foi derrotado na cruz do Calvário. É verdade que ele está por aí. É verdade que ele está fazendo arruaças por aí. É verdade que ele tenta adentrar na casa do crente, mas o crente em oração repreende o diabo e ele vai embora. É verdade que ele amedronta a humanidade, mas os crentes remidos no sangue de Jesus não temem Satanás. Pelo contrário, o verdadeiro crente remido no sangue de Jesus, ele marcha contra Satanás. Nós começamos a perder a graça porque não vencemos o inimigo. Não andamos na guerra, não vamos à guerra contra o inimigo. Jesus te chamou, irmão, não apenas para assistir cultos. Jesus te chamou para guerrear contra as trevas. E é por isso, irmãos, que às vezes a tristeza vem à tua alma, que estás sem a missão de combater Satanás. Como que eu posso dizer que ele venceu Satanás? Em Colossenses 1:13, ele nos tirou do poder das trevas. Ele, Cristo, nos tirou do poder das trevas. Lembram, irmãos? O pecado tinha domínio sobre a humanidade. A morte tinha domínio sobre o ser humano. Satanás governava e governa a mente das pessoas por aí. Na política, na arte, nas ciências, em qualquer instituição humana, lá está Satanás influenciando. E até as igrejas frias e mornas, Satanás também tem um dedinho. Só na igreja cheia do poder de Deus, Satanás não tem condições de ali permanecer. Ele nos tirou das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O pecado não tem domínio sobre nós. A morte não nos apavora mais. Paulo desejava morrer, mas veio na dor de cabeça, nós estamos temerosos. Satanás
aquele ser que muitos têm horror, foi vencido também pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E estas três verdades, esses três inimigos que foram vencidos, nós temos certeza que foram, porque estão relatadas as suas destruições aqui nesse livro sagrado. Deus abençoe meus irmãos e goze as alegrias com Cristo, porque não temos inimigos a serem vencidos. Veja o que Jesus fez por você. Você não precisa lutar contra esses inimigos, apenas vigiar, porque eles já estão vencidos, derrotados e prostrados mediante a cruz do Calvário. E isso nos lembrará esta noite através da é nos permitido fazer uma oração. Se você precisa que oremos por você, e você quer publicamente manifestar isso, diretamente receber essa oração, aleluia. Estaremos fazendo essa oração agora juntamente com a igreja. Se seus temores têm te atormentado, se você teme, se você ainda não tem certeza, queremos orar por você. Eu sei que é difícil vir à frente neste momento, e nessas palavras entregues agora. Mas se você tem esses inimigos, por favor, não tente lutar sozinho contra eles. Peça ajuda. Eles foram vencidos. Eles foram derrotados. Nunca mais temerás nenhum desses inimigos. Que a morte venha, oh glória, que a morte venha, ou estarás com o Senhor para sempre. O pecado não pode influenciar mais a nossa vida. É o Espírito Santo, 8 e 14 de Romanos. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Essas são as influências sobre a nossa mente, as do Espírito de Deus. Se outra influência estiver em sua vida, corra, pedir socorro agora, porque estão na autoridade do nome de Jesus Cristo pregando aqui nesta noite. Esses inimigos estão derrotados para todos sempre. Basta andar na luz, no caminho da luz. Nosso Deus e Pai, nós louvamos teu nome, Senhor, por tua grande misericórdia. Porque teu amor nos conduziu, Senhor, até a cruz do Calvário. Os apelos e incentivos que não entendíamos antes, Senhor, nos levaram à cruz do Calvário, Senhor, e ali, Senhor, entregues a Ti. Ali, Senhor, completamente com o nosso eu aniquilado, glória, recebemos ao Senhor em nossa vida. E quando nos levantamos naquele momento de oração, Senhor, sentimos notoriamente, literalmente, Senhor, que uma carga gigantesca havia saído de nossas costas, e agora sabíamos que éramos livres para te adorar e te servir. Senhor, se nesta noite, Deus, algum desses inimigos ainda está atuando na vida de alguém, meu Senhor, oh glória, em nome de Jesus, eu quero repreendê-los agora diante do trono de Deus dos céus e diante da sua igreja na terra que testemunha as coisas de Deus. Oh glória, nós te louvamos, Senhor, porque enviaste teu Filho através da cruz do Calvário, nos deste a vitória sobre 3 inimigos mortais que tínhamos, e que a tua igreja hoje compreendeu que não precisa temê-los mais, eles estão vencidos pelo sangue de Jesus. Amém.